Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo irei abordar um assunto que faz um bom tempo que eu gostaria de abordá-lo. Porém, por vários motivos, entre eles a falta de compreensão envolvendo esse assunto e também um pouco de certa forma, falta de experiência, vamos dizer assim. E por que eu digo isso? Eu só tive acesso a esse auxílio, que seria o ISEE, como você mesmo já viu aí no título do vídeo, eu iria abordar sobre esse assunto. E até hoje, eu já estou aqui na Itália com minha esposa desde 2023, isso significa que a gente já está completando 3 anos de Itália. Então, com esses 3 anos de Itália, a gente só conseguiu saber da existência desse auxílio, vamos dizer assim, no nosso após completarmos 1 ano de Itália. Então, isso significa que agora a gente está em 2026, o nosso primeiro auxílio foi em 2025, ano passado. Demorou um certo tempo até a gente descobrir que existia um auxílio para pessoas que possuem baixa renda. Então, se você mora aqui na Itália, ou até mesmo acabou de chegar e não sabe da existência desse programa, esse vídeo serve para você, porque nós não sabíamos que existia esse auxílio e quando a gente descobriu e a gente viu que era possível a gente ter esse tipo de auxílio, a gente achou incrível. Mas antes que você fale, nossa, mais um aí que atravessou o oceano para ficar mamando nas tetas do governo, blá, 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 blá. Não, pessoal, não é dessa forma que funciona. E eu vou explicar o porquê. Enquanto no Brasil, né, usando o Brasil como exemplo, porque sou brasileiro. No Brasil existem vários tipos de auxílios. Entre eles, auxílio gás, Bolsa Família, enfim, vários tipos de auxílios. Eu não vou saber citar todos eles porque são muitos mesmo. Porém, no Brasil, eu não tinha acesso a esse tipo de auxílio. Já aqui, eu sou baixa renda. Por você ser estrangeiro, normalmente você vai conseguir aqueles trabalhos que pagam menos. O pagar menos aqui não é que nem no Brasil, entende? Enquanto no Brasil você consegue trabalhos que você irá ganhar um salário mínimo, aqui os salários não são muito diferentes. Para você ter um salário muito diferente, do tipo assim, aqui não existe um salário mínimo. Então, se você for pegar assim, criar um salário mínimo, ele seria basicamente entre 1.000 até 1.300, mais ou menos. Então, se você recebe nessa quantia, basicamente nessa faixa, você é considerado um baixa renda. Porém, aqui uma média renda, uma alta renda, seria basicamente, sei lá, uns 3 mil, uns 4 mil, uns 5 mil no máximo. Isso já são mais pessoas que trabalham, sei lá, na área de saúde ou na área de tecnologia. Então, normalmente, você vai encontrar pessoas ganhando nessa faixa, de 2 mil para menos. E o que acontece? Quanto menos você ganha, mais fácil você ter acesso ao ISEE. E o ISEE nada mais é do que uma análise do que você recebe o ano todo. Na verdade, nos últimos 2 anos, quando você vai fazer o teste para saber quanto que você tem de porcentagem dessa análise, vamos dizer assim, quanto menor a porcentagem, mais garantias, mais vantagens você possui. E eu descobri por acaso, porque eu não me recordo se foi um colega meu do trabalho ou se eu basicamente estava, sei lá, pesquisando temas para falar para vocês e acabei sabendo da existência desse programa. Chegamos agora em fevereiro, já era para ter feito isso ano passado, acabei não fazendo, já era para ter feito isso em janeiro, eu também não fiz, eu disse, pô, eu vou fazer agora em fevereiro e eu posso estar ajudando muitas pessoas que estejam na mesma situação que eu estava com minha esposa quando a gente chegou, gastando só dinheiro saindo e pouco dinheiro entrando. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Mas agora eu vou explicar para vocês como que funciona todo esse programa, esse auxílio chamado ISEE. O ISEE é um indicador da sua situação econômica da tua família, basicamente. É um indicador da situação econômica da tua família. E ele é basicamente utilizado para reduzir tarifas de universidades. Então, caso você queira estudar, você consegue mais descontos nas universidades que você possa escolher. Já na saúde, você consegue ou acesso gratuito ou muitos descontos. Muitos descontos, no que eu refiro, no caso, é mais desconto, né? Porque como que funciona aqui? Você tem acesso gratuito ao sistema de saúde, só que você paga taxinhas, vamos dizer assim. Então, você consegue muitas vezes, já tendo esse indicador da situação econômica da tua família muito baixo, você consegue ou de forma gratuita ou com um bom desconto. Você também pode conseguir bolsas de estudo, então você não necessariamente ganharia descontos nas universidades, e sim você ganha bolsas que talvez poderiam chegar até mesmo a 100%, então pode-se dizer que você estudaria de graça, e também bônus sociais. E agora, em 2026, pelo que eu andei pesquisando, para aquelas famílias que possuem filhos, a situação ficou ainda melhor. Por quê? Porque acredito que a Itália, por estar nessa situação onde as pessoas não estão mais fazendo filhos, os que mais fazem filhos atualmente são os estrangeiros que vêm para cá e acabam fazendo filhos. Eu, por acaso, eu tenho interesse em ter filhos, só que não no momento que a gente está agora, porém, eu trabalho com pessoas que vieram de países bem mais complicados que o Brasil, que sempre viveram em guerra, vamos dizer assim, e chegam aqui e querem fazer basicamente coleção de filhos. Então, para essas pessoas, caso queiram ter acesso a esse indicador de situação econômica, você acaba tendo mais benefícios do que aquelas famílias que não possuem filhos. E basicamente, como que funciona o ISEE?
Você chega num órgão chamado CAF, ou você pode até mesmo fazer online. Eu tentei fazer online, que eu gosto sempre de tentar fazer tudo online, mas quando não é possível, eu acabo indo pro presencial, porque, de certa forma, acaba sendo mais garantido que eu não falei besteira. E você chegando lá, você vai entregar vários tipos de documentos que eu posso informar aqui para vocês no vídeo, e com isso será feita uma análise, desde quanto você recebe mensalmente do teu trabalho, até mesmo bens materiais que você possui. Então, se você tiver carro, se você tiver uma casa própria, enfim, todas as coisas que você pode informar para eles será utilizado na análise. E após a análise, será definida da seguinte maneira: quanto menos você ganha, mais benefícios você tem. Quanto mais você ganha, menos benefícios você tem. E lembrando que isso aí não é apenas para ítalos descendentes ou italianos nascidos na Itália, isso é para todos aqueles que vivem na Itália de forma legal. Qual é a base do cálculo que eles utilizam? É basicamente o quê? Estamos em 2026, se você for fazer se você vai tentar fazer isso aí para você ter acesso, eles não vão utilizar o que você recebeu em 2026 e também não o que vocês receberam em 2025. Eles vão pegar o teu histórico financeiro de 2024. Então você terá que entregar tudo que tem relação com 2024 e vai entregar para o governo. E eles vão utilizar esses documentos com base para fazer a definir quanto qual é a porcentagem da sua situação econômica. E como eu falei anteriormente, existem os benefícios. E quais seriam essa lista de benefícios que eu já citei anteriormente, mas cito novamente para ficar mais claro para você. Você consegue ter isenção ou redução de taxas ou até mesmo bolsa de estudos nas universidades italianas. Já na saúde, o acesso aos ASL, que seria basicamente as UPAs aqui da Itália, você consegue ter acesso gratuito ou com desconto. Já na questão da família, você teria o auxílio bebê, vamos dizer assim, e também descontos ou até mesmo formas mais fáceis de você incluir o seu filho ou seus filhos em creches italianas, que seriam as creches públicas. E por fim, as moradias, que seriam subsidiadas pelo governo, e transporte público. E agora, quais são os documentos que você irá utilizar para fazer esse indicador da situação econômica da tua família? Eles irão utilizar o CUD, que seria o CUD, ou o modelo 730. E quais são esses documentos? Esses documentos basicamente você recebe no seu trabalho. Você vai trabalhar ali todos os meses e você vai receber o seu REDIT, que seria basicamente o seu olerite. Quando chega no final do ano, você vai receber o CUD, que seria vamos dizer assim, o extrato anual do teu trabalho, que seria todos os salários que você recebeu no ano, você vai receber um CUD, que seria basicamente o valor total. E já o modelo 730, ele basicamente não, né? Ele é o imposto de renda italiano. Então, todo ano você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, quando você for fazer esse pedido para você ganhar, saber o indicador da sua família, ou o indicador econômico da sua família, você vai utilizar não só o CUD, que seria o extrato anual da sua renda, como também a declaração de imposto de renda que você vai fazer todos os anos. Isso aí você vai ter que entregar para que eles para que esses documentos façam parte da análise. Além disso, você vai ter que, como eu falei também anteriormente, você vai ter que informar se você tem casa própria ou se mora de aluguel. Caso você tenha casa própria, você tem que informar quanto que você pagou na sua casa ou quanto que custa a sua casa. Se você mora de aluguel, você tem que passar para eles o seu contrato, mostrar para eles como que é o seu contrato e quanto que você paga por mês. Também informar se você tem carro, qual é o ano dele, enfim, informar todas as informações envolvendo o seu veículo. E por fim, também informar se você é casado, né, se você tem um cônjuge, você tem que passar as informações da pessoa. Então, tudo que você tem até agora é seu. Só que as mesmas coisas que eu citei que você precisa passar da sua parte, você também precisa passar da parte do seu cônjuge. Após juntar toda essa documentação, você vai preencher o DSU. No caso, seria online. Mas, como eu falei para vocês, eu tive um pouco de dificuldades para fazer online e por não querer fazer besteira e acabar, atrasando o recebimento desse auxílio, vamos dizer assim, eu optei por ir presencialmente no CAF, CAF, que seria o órgão ali que você é atendido presencialmente. Mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para facilitar para vocês. Então, caso vocês consigam se encontrar e entendam na forma online, vocês conseguem fazer tudo online. Porém, se vocês acharem melhor, como eu achei melhor, vocês podem fazer oh meu Deus do céu, esqueci agora como se fala, um agendamento para você ser atendido presencialmente no CAF. Só que, infelizmente, são muitas pessoas fazendo esses agendamentos. Então, quanto mais cedo você fizer, mais cedo você será atendido. Após você ser atendido ou até mesmo fazer online,
ter enviado toda a documentação, você vai receber ali um número de protocolo, muito provavelmente, porque no presencial nós recebemos. Agora no online você também deve receber o número do protocolo do atendimento. E após isso, você vai esperar cerca de 7 até 10 dias para ter o resultado. E uma coisa também, pessoal, é que não pode esquecer, que é a questão do tempo. Todos os anos você precisa fazer, e todos os anos eles vão levar em consideração os 2 últimos anos. Então, assim que você tiver a resposta deles, você vai saber também quando que vai vencer esse benefício. E com isso, você já tem que se programar para que quando estiver chegando próximo do vencimento e já tiverem aberto os novos agendamentos, você já esteja com todos os documentos prontos e já faça o mais rápido possível para que assim que acabar o teu primeiro bônus, você consiga já o segundo, entende? Você não fique um mês ou até 2 meses sem esse auxílio. E por que eu falo isso? Porque as coisas que a gente mais leva em consideração aqui dos descontos, que eu acabei até mesmo esquecendo de falar para vocês, é a taxa de luz, a taxa de água e a taxa de gás. Quando a gente começou a morar aqui, era um absurdo os valores que a gente pagava. Só de gás, a gente chegou a pagar acho que 350 euros, que eu não me recordo. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que foram 350 euros que a gente pagou no mês. A luz, a gente pagava na faixa de uns 150, mais ou menos. E a água, a gente pagava diretamente para o proprietário do local que a gente mora, e a gente pagava sempre ali por volta de uns 50 euros. E não era todos os meses, né, pessoal? Se eu falei todos os meses, eu acabei cometendo um equívoco. Mas aqui você é cobrado a cada 2 ou 3 meses, dependendo da sua conta. Gás, normalmente eu acho que são bimestrais, eu acho que é isso. Ou trimestral, não me recordo. Enfim, tem essa diferença, mas não é nada mensal, entende? É sempre ou bimestral ou trimestral. Então você tem um certo tempo ali para você juntar o dinheiro e fazer o pagamento de uma forma tranquila. E se você dividir o valor total pelos meses por meses, você verá ali que vai ser, por exemplo, 350, já daria 150 mais 150, já daria 165 euros por mês, entende? Agora, se for cobrado a cada 3 meses, você faz a divisão de 350 por 3, que eu não vou forçar minha cabeça aqui, que eu sou péssimo com matemática. E vocês conseguem entender, né? Então, pessoal, depois que a gente fez isso, de a gente ter acesso a esses auxílios, cara, a situação mudou demais. Por quê? A gente não percebeu de imediato. A gente continuou pagando esses valores elevados, só que depois de uns meses, a gente acabou recebendo 0 de cobrança, acho que durante umas 3 cobranças que a gente recebeu, então foi basicamente quase um ano que a gente não pagou nada, entende? Então a nossa conta de gás veio 0 euros, a nossa conta de luz veio 0 euros, e a nossa conta de água que a gente pagava diretamente para o proprietário, por a gente pagar para o proprietário, a gente não conseguia receber o auxílio. Então a gente chegou a receber apenas uma vez isso, uma carta em casa, falando que a gente tinha direito a sacar até, acho que era quase 200 euros, porque era devido ao ISE. Então assim, pessoal, é maravilhoso para você que acabou de chegar aqui na Itália, acostumado a utilizar o real e chegando aqui vendo que o real não vale nada, você começa a ganhar em euro, começa a ganhar pouco, e com isso as contas chegam. Então assim, quanto antes você tiver acesso a esse auxílio, mais rápido você vai conseguir se ajeitar financeiramente. E no mais é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu não sei mais o que eu posso falar a respeito disso, eu só recomendo para que todos façam. Mesmo se você ganhando, sei lá, 1.500 euros ou 1.700 euros, até 2.000 euros, cara, faça, porque pelo menos algum desconto você vai conseguir, ok? Então qualquer dúvida que vocês tenham, comente aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, comente, eu vou responder com toda certeza. Deixa aquele curtir, se inscreva no canal, compartilhe para amigos e familiares que tenham interesse nesse tipo de assunto, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.